Bush. The United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. These carefully targeted actions are O presidente designed George to Bush que disrupt falou the hoje use of mais cedo Afghanistan sobre os ataques as a ao terrorist base Afeganistão. of operations. Ele confirmou que os ataques foram feitos com apoio das forças britânicas e que respeita 1 bilhão de muçulmanos no We're joined in mundo. this operation by our staunch friend, Great Britain. Other close friends, including Canada, Australia, Germany, and France, have pledged forces as the operation unfolds. Bom, mas disse que essa é uma guerra contra o terrorismo que foi tomada depois que os afegãos se recusaram a entregar Osama Bin Laden. E o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, Tony Blair, confirmou agora há pouco que forças inglesas estão envolvidas nos ataques ao Afeganistão, às 3 cidades do Afeganistão. I gave Taliban leaders a series of clear and specific demands. Tanto o primeiro-ministro inglês, Tony Blair, acabou de confirmar que a Inglaterra está apoiando esses ataques dos Estados Unidos ao Afeganistão. Você continua revendo aí o pronunciamento do presidente George Bush, onde ele afirmou que vai mandar ajuda humanitária para o Afeganistão e vai minar a logística afegã e também as comunicações e as bases militares do território do Afeganistão. Novamente aí para você as imagens dos clarões que foram vistos inicialmente ao norte de Cabul. Depois se confirmou que Kandahar e Jalalabad, outras 2 cidades do Afeganistão, também foram bombardeadas. Kandahar fica ao sul do país e Jalalabad fica quase na fronteira com o Paquistão e é apontada também como uma cidade onde há terroristas, onde bases terroristas trabalham no sul do Afeganistão. No pronunciamento de mais cedo, o presidente George Bush terminou dizendo que a paz e a liberdade vão vencer. Segundo ele, cerca de 40 países apoiam essa ofensiva, que vem sendo já esperada desde os ataques do dia 11 de setembro. Várias tropas americanas posicionadas no Oriente Médio atacaram. E os estragos foram em 3 cidades do Afeganistão: Cabul, Kandahar e Jalalabad. Você revendo aí as imagens dos clarões que foram vistos no norte do Afeganistão, no norte de Cabul, capital do Afeganistão. E logo depois o Pentágono confirmou que eram ataques e que a guerra contra o terrorismo tinha começado. O primeiro-ministro Tony Blair também confirmou que a Grã-Bretanha está dando apoio aos Estados Unidos nesses ataques, que, segundo o presidente George W. Bush, tiveram ainda o apoio de outros 40 países. Hoje, desde cedo, várias agências de notícias já noticiavam que as tropas americanas estavam prontas para atacar a qualquer momento no Afeganistão. No primeiro momento, o Pentágono disse que não podia confirmar e nem negar que os Estados Unidos já estivessem começando a ofensiva contra o Afeganistão. Poucos minutos depois, o Pentágono confirmou que se tratava do início da guerra contra o terrorismo. Esses ataques dos Estados Unidos contra o Afeganistão estão sendo feitos em alvos que já foram definidos previamente. São alvos onde há bases militares do Afeganistão. Na capital Cabul, na cidade de Jalalabad, que fica perto da fronteira com o Paquistão e que é apontada como um lugar de ação dos terroristas, e também na cidade de Kandahar, onde fica um aeroporto militar. Esse aeroporto, já se sabe, foi parcialmente destruído. Há também outras bases militares em Kandahar, no sul do Afeganistão. Ainda não se tem notícias dos outros estragos na capital afegã e nas outras cidades. E nem se tem notícias ainda dos feridos. O presidente George W. Bush lembrou que essa é uma guerra contra o terror e não contra os muçulmanos. Pode ir. Vamos agora até Nova York saber mais informações com o correspondente da Rede Globo, Ednei Silvestre. Ana Paula, sabe-se que Cabul está às escuras depois desse ataque aéreo às instalações militares. Como você disse há pouco, o sistema de radar e o aeroporto de Kandahar estariam destruídos ou semi-destruídos. Várias instalações de defesa aérea bastante atingidas. E o presidente americano, no pronunciamento que fez agora há pouco, chamou o Talibã de fora da lei, né? E disse que não haverá paz no mundo do terror. Ou seja, os ataques, exatamente como havia sido dito no começo, esses ataques são apenas o começo. Deverão durar, esses de hoje, até amanhã da segunda-feira.
Em horário local, os ataques começaram às 9h45. A experiência americana na Guerra do Golfo, com ataques aéreos, seguramente vai ser muito útil. E o apoio da Grã-Bretanha é uma força que os Estados Unidos precisava, além dos 48 países. Alguns falam que foi uma surpresa o ataque hoje. Não deveria ter sido, porque ontem o presidente George Bush fez um pronunciamento em que ele dizia que o tempo está se esgotando, são palavras dele. E na Inglaterra, o primeiro-ministro Tony Blair tinha dito mais ou menos a mesma coisa, que era uma questão de tempo e de uma discussão com os aliados para ver o momento do ataque. Ana Paula. E aqui nós acabamos de receber uma outra notícia de uma agência de notícias dizendo que o chanceler alemão Gerhard Schröder apoiou sem reservas os ataques militares dos Estados Unidos contra o Afeganistão. O chanceler se pronunciou hoje, agora há pouco, em comunicado oficial à imprensa. Foi divulgado esse comunicado minutos depois do ataque e Gerhard Schröder disse que já tinha sido avisado por telefone pelo presidente George W. Bush sobre os ataques, antes até dos ataques terem começado. E que o presidente americano reiterou o agradecimento e a solidariedade mostrada pela Alemanha. Isso, informação da agência de notícias EFE, dizendo que o chanceler alemão Gerhard Schröder apoia sem reservas os ataques dos Estados Unidos contra o Afeganistão, que começaram há cerca de 1h15. 3 cidades do Afeganistão já foram bombardeadas. Kandahar, ao sul do Afeganistão, Jalalabad, que fica perto da fronteira com o Paquistão, e a capital, Cabul. Essas são novamente imagens dos clarões que foram vistos ao norte do Cabul e que foram os indícios do começo do bombardeio, inicialmente não negado e nem confirmado pela Casa Branca. Os Estados Unidos despacharam 4 porta-aviões para a região e podem ter acertado as 3 cidades afegãs usando mísseis de longa distância e aviões soviéticos durante a guerra com a União Soviética. Portanto, são os helicópteros de profundidade da terra. Bush ainda no seu pronunciamento disse que o povo afegão vai receber comida e remédios e fez questão de frisar que o ataque não é contra o Islã, mas sim contra a milícia talibã. Segundo informações da própria CNN, Cabul e Kandahar foram destruídas, estariam sendo completamente destruídas. Our viewers here that all that they are seeing on the big screen where they see what is the attack, and for those of us who remember the Gulf War and the Os comandos americanos e ingleses preparados para uma invasão terrestre estariam na fronteira no Afeganistão, ainda não teriam penetrado no país. Agora você consegue ver um pouco mais nitidamente as imagens de Cabul. This is the picture that they have up now. We at CNN have Vale lembrar que as ações americanas aconteceram depois de 3 semanas de advertência do presidente Bush para com o regime talibã. Agora, notícias que acabaram de chegar, segundo a rede TV CNN, os ataques aéreos dos Estados Unidos destruíram a base de comandos do aeroporto de Kandahar, no sul do Afeganistão. O aeroporto de Kandahar e a cidade de Afeganistão era o bastião das forças talibãs do líder Mullah Mohammad Omar. Essa é uma informação importantíssima de que as bases de comandos do aeroporto de Kandahar teriam sido destruídas pelas forças americanas. Também já foi atingido. Você revê aí, então, as imagens dos ataques. Esses clarões mostram os ataques em Cabul. Lembrando que Kandahar, Jalalabad e a cidade de Al-Qaada também foram bombardeadas. O ataque a Al-Qaada foi confirmado agora há pouco e nessa cidade ficam os campos de treinamento do Talibã. O Pentágono de início disse que não podia confirmar nem negar que já tivesse começado a ofensiva militar americana contra o Afeganistão, mas agora há pouco confirmou os ataques e o presidente George W. Bush já se pronunciou. O aeroporto militar de Jalalabad foi pelo menos parcialmente destruído. Foi atingido pelas bombas.
O primeiro-ministro Tony Blair, que apoiou o ataque, disse que deve se pronunciar dentro de meia hora sobre esses ataques dos Estados Unidos no Afeganistão. E 3 acampamentos de 3 campos de treinamento da organização terrorista Al-Qaeda, que é dirigida por Osama Bin Laden, foram atacados nessa ofensiva. Esses acampamentos tinham sido destruídos por completo, teriam sido destruídos por completo durante os ataques norte-americanos. A informação foi dada pelo chanceler da Aliança do Norte, que é o grupo de oposição ao Talibã, que foi deposto pelo Talibã e que controla pouco mais de 10% do território do Afeganistão e faz oposição ao regime Talibã. E a luta da Aliança do Norte está sendo apoiada pelos Estados Unidos. Os ataques se concentraram em Cabul, Kandahar e Jalalabad. Membros da Aliança do Norte confirmaram que Cabul, Kandahar e Jalalabad foram os lugares onde os ataques mais se concentraram. Vamos agora saber a repercussão dos ataques na Europa. Informações ao vivo com Marcos Lozecan. Pois é, Ana Paula Araújo, aqui em Londres está se esperando para qualquer momento o depoimento do primeiro-ministro britânico Tony Blair. Ele deve falar a qualquer momento, mas já confirmou a participação de tropas americanas e britânicas nesse ataque que vocês estão mostrando aí, que a gente está acompanhando aqui também com muita apreensão. Durante todo o domingo, os americanos deram sinais de que a guerra estava para começar. Logo cedo, o Pentágono chamou de volta a Washington o subsecretário de Defesa, Douglas Feith, que estava no Catar, próximo à região do conflito, juntando apoio. A Aliança do Norte, principal grupo militar de oposição ao Talibã, foi mais direta ainda. O ministro de Relações Exteriores da Aliança, Abdullah, disse que o ataque não seria para breve, sim para muito breve. O ministro também revelou que os americanos haviam solicitado o fechamento do espaço aéreo do extremo norte do Afeganistão, área controlada pela Aliança. O ministro também avisou a população afegã para ficar longe das bases militares do Talibã. Enfim, tudo indicava que esse ataque estava por um fio. Pouco depois, os 1.000 soldados da divisão de montanha do exército americano desembarcaram no Uzbequistão, país vizinho do Afeganistão. Então, tudo estava indicando que esse ataque aconteceria a qualquer momento. E agora, confirmado então, conforme você mesma já falou, Cabul, a capital, teve seu aeroporto atingido, Kandahar, o aeroporto e também instalações de radares, e Jalalabad, onde existem acampamentos de Osama Bin Laden. São acampamentos da Al-Qaeda, aquela organização terrorista que pertence a Osama Bin Laden. O primeiro-ministro Tony Blair confirmou que as tropas britânicas que estão instaladas em navios na região do Mar da Arábia participaram desse ataque, usando mísseis Cruise e também aviões que sobrevoaram a região e que participaram desse bombardeio. O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, ligou para Putin, o presidente da União Soviética, da Rússia, para dizer que aconteceriam esses ataques. Ele avisou que aconteceriam esses ataques, então isso prova que havia já um acerto entre os presidentes, os chefes de Estado da região, e todos estavam cientes de que esse ataque aconteceria a qualquer momento. Agora, Lozecan, o presidente russo, Vladimir Putin, disse que foi avisado com antecedência pelo presidente George W. Bush desses ataques. Outros líderes europeus também foram avisados com antecedência? O que a gente percebe daqui é que realmente não foi uma ação que simplesmente os americanos decidiram que iam fazer sem que os outros soubessem. A rapidez com que o primeiro-ministro britânico Tony Blair se pronunciou assim que os ataques começaram, já dizendo que era uma ação conjunta, a rapidez com que vieram informações da Rússia, dando conta de que Vladimir Putin também já sabia desses ataques. Todas as alianças que se viu sendo costuradas nos últimos dias aqui na Europa mostram que realmente os Estados Unidos não agiram sozinhos, eles tiveram o apoio, pelo menos um apoio verbal, um apoio político de todos os chefes de Estado aqui da Europa. E o próprio presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, disse agora há pouco no pronunciamento dele que Canadá, Austrália, Alemanha e França estão participando dessa ação, mesmo que não tenham
soldados na região, mesmo que não tenham disparado mísseis também na região, são países que estão dando força direta para esse ataque. E todos os outros países europeus, a União Europeia, a OTAN, já se pronunciaram a favor desse tipo de ação. Então não há dúvida de que todos estão juntos nessa ação antiterrorista. Bom, e nós continuamos recebendo aqui informações sobre os ataques dos Estados Unidos ao Afeganistão. Aviões dos Estados Unidos, segundo a rádio Voz da América, chegaram hoje ao sul do Uzbequistão, que faz fronteira com o Afeganistão. E esses aviões estariam carregando a primeira tropa de 1.000 soldados para um ataque por terra. Pelo menos 3 aviões norte-americanos chegaram em aeroportos não identificados a partir de um acordo fechado entre os Estados Unidos e o presidente do Uzbequistão. E mísseis foram lançados de navios britânicos e americanos. Muitos dos mísseis usados no ataque foram lançados de navios britânicos e também de navios americanos. O porta-voz do Pentágono disse que os primeiros alvos da Operação Verdade Duradoura, como está sendo chamada a operação de ataque ao Afeganistão, são campos de treinamento de Osama Bin Laden em Kandahar, Jalalabad e em Cabul, além de bases da defesa aérea afegã. Compreensão das diferenças e assimetrias existentes no mundo. Países muito ricos têm que começar a entender que há países muito pobres que passam pela miséria e que a fome no mundo também pode ser solucionada de uma outra maneira. Não adianta ficar falando em redistribuir renda, não é nada disso, mas com uma atividade mais humana e mais humanitária, que agora, num pronunciamento do Bush na tarde de hoje, deu para perceber que da mesma maneira que ele está atacando os radicais do Afeganistão, ele está avisando que para a população civil ele vai mandar remédio, comida, tudo isso oportunamente após o primeiro embate. Isso já mostra a preocupação também com a parte humanitária da questão, porque ele sabe que é uma região árida, difícil, e que logo mais, começando o inverno, eles não têm condição de sobrevivência. Omar, que é o líder do Talibã. O presidente George Bush, 25 minutos depois do ataque, veio à nação americana, fez um pronunciamento dizendo que os alvos seriam unicamente instalações militares. Mais de 40 nações apoiam o ataque, inclusive a Alemanha, França, Austrália e Canadá. Agora há pouco, Osama Bin Laden apareceu na televisão americana. Era uma gravação, era um tape entregue à televisão do Catar. Neste pronunciamento, ele dizia que os Estados Unidos estão amaldiçoados e ele fazia uma ameaça ao povo americano. Nenhum americano nunca mais se sentirá seguro dentro dos Estados Unidos. E agora há pouco chegou uma outra notícia, que apesar dos fortes bombardeios em Kandahar, o Mohammed Omar, que é o líder do Talibã, e Osama Bin Laden estariam seguros e vivos. Galvão. Muito bem, Ednei, voltamos aqui ao vivo. Que Deus possa dar sabedoria e bom senso àqueles que detêm. Que é o Afeganistão. Estamos viendo una entrevista con el viceministro de Defensa del régimen talibán. Aquele era o ministro de Defesa do regime talibã, na televisão Grau Zero. Nós não podemos ouvir o que ele falou em árabe, a tradução foi interrompida. Y no han negado que haya una relación militar entre Al-Qaeda Ainda não y el está claro régimen para nós se o Al-Qaeda e o governo e a milícia talibã estão em acordo sobre o que eles têm de fazer agora, nesse momento, depois dos ataques americanos. Não há ideia de se o Talibã e o Al-Qaeda estão juntos nesta organização contra o que fazer contra os ataques americanos, uma possível retaliação, inclusive em alvos nos Estados Unidos. Esse é o maior medo, né? A maior preocupação agora é que eles façam a retaliação, fazendo mais bombardeios aos Estados Unidos, e também vamos confirmar, mas me parece que 2 aviões norte-americanos que sairiam hoje aqui do aeroporto de Guarulhos em direção à América do Norte tiveram seus voos cancelados. Portanto, nós vamos ainda confirmar essa informação. Parece que empresas
a United Airlines e a American Airlines teriam cancelado os seus voos de hoje lá para os Estados Unidos. Mais informações a qualquer momento, que a nossa equipe está acompanhando esse desenrolar lamentável da guerra contra o terrorismo que acontece no Afeganistão. Ele fala agora ao vivo. Zeca, o secretário da Defesa, Donald Rumsfeld, acabou de falar agora no Pentágono e disse não ter como confirmar ou negar a informação de que um avião americano teria sido derrubado durante o ataque. Segundo o secretário Rumsfeld, nenhum avião de combate do Afeganistão levantou o voo durante os ataques e as baterias antiaéreas aparentemente teriam sido eliminadas com o ataque dos mísseis antes de que aviões B-1 e B-52 sobrevoassem o território do Afeganistão. Algo que nunca foi visto até hoje aconteceu durante as últimas horas. Assim que os ataques americanos acabaram, aviões C-17 da Força Aérea Americana jogaram pacotes de ajuda humanitária em vários pontos do Afeganistão. Comida, vacinas e remédios foram jogados por esses aviões, não com paraquedas, mas em novos envelopes, novos pacotes de plásticos que fazem com que a queda não seja muito dura no chão. 1h30 depois dos ataques, o primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair, foi à televisão para confirmar que forças britânicas tinham participado da ação. Tony Blair disse que mísseis foram disparados de submarinos ingleses e que Alemanha, França, Austrália e Canadá se comprometeram a fazer parte da ofensiva contra o Afeganistão. A emissora de televisão Al Jazeera, do Catar, veiculou hoje uma declaração de Osama Bin Laden, em que o terrorista disse que os Estados Unidos nunca vão ter segurança, a menos que o mundo muçulmano, inclusive a Palestina, esteja em segurança também. Bin Laden acusou os americanos de lutar contra o Islã e que o mundo hoje está dividido entre o credo e o não credo. Osama Bin Laden disse que o governo americano tinha levado medo para o Líbano e a Somália e que os palestinos não vão se tornar judeus. Segundo Bin Laden, é isso que os americanos querem. E agora vamos a Nova York, ao vivo. A repórter Zileide Silva tem outras informações. Zileide. Logo após os ataques, o Departamento de Estado fez um apelo aos americanos que ainda permanecem no Afeganistão para que deixem o país. São poucos americanos que estão na área do Afeganistão, que é controlada pela Aliança do Norte, que faz oposição ao regime talibã. E também, logo após os ataques, o vice-presidente dos Estados Unidos, Dick Cheney, foi levado para um lugar ignorado por medida de segurança. Zeca. O ministro da Justiça, José Gregory, disse que o presidente Fernando Henrique Cardoso está frustrado com o início dos ataques ao Afeganistão. O presidente esperava uma solução diplomática para a crise. Em Brasília, a Polícia Militar interditou o acesso às embaixadas dos Estados Unidos, Reino Unido e Israel. As autoridades consideram essas embaixadas áreas de risco. Só diplomatas e funcionários estão autorizados a entrar ou sair dos prédios que estão sendo vigiados por 6 soldados. Voltamos com o Galvão Bueno. E americanos estacionados no Mar da Arábia. Pelo menos um submarino inglês esteve envolvido nos ataques. Testemunhas em Kandahar disseram que 3 explosões atingiram a cidade. Explosões também aconteceram na capital Cabul e em Jalalabad, perto da fronteira do Afeganistão com o Paquistão. Um membro do Talibã em Kandahar, no sul do Afeganistão, afirmou que o centro de comando e os sistemas de radares foram destruídos no aeroporto em Kandahar, mas que eles não dependem totalmente desses instrumentos para continuar funcionando. Segundo a CNN, 50 mísseis Tomahawk foram lançados contra o Afeganistão. O ataque ao Afeganistão com mísseis e bombas tem o objetivo de destruir fontes de suprimento das forças talibãs e possivelmente preparar uma invasão por terra. A explicação foi dada pelo coronel Geraldo Cavanhari, do Núcleo de Estudos Estratégicos da Unicamp. Segundo Cavanhari, a guerra não começou hoje, mas quando forças especiais inglesas e britânicas entraram no Afeganistão para identificar objetivos estratégicos. A Aliança do Norte, oposição local ao Talibã, pode ter um importante papel a desempenhar. A aliança pretende ocupar posições do Talibã, inclusive a capital Cabul. O primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, disse novamente que dará toda a ajuda possível aos ataques contra o Afeganistão. Hoje à noite, Sharon se reúne com dirigentes da defesa do país, segundo anunciou uma rádio pública israelense. Já o Irã considerou os ataques deste domingo inaceitáveis, segundo informações da agência de notícias. E nós voltamos a qualquer momento com mais informações. Logo depois do início dos ataques, o presidente americano George W. Bush fez um pronunciamento à nação.
Ele confirmou que os alvos da operação eram os campos de treinamento da Al-Qaeda e as instalações militares do Talibã. Bush disse que a Grã-Bretanha participou dos ataques de hoje, que Canadá, Austrália, Alemanha e França vão colaborar no desenrolar das operações e que outros 40 países de vários continentes apoiam, liberando seus espaços aéreos e terrestres e os serviços de inteligência. Bush disse que o Talibã não atendeu às exigências para entregar Osama Bin Laden e agora vai pagar o preço. Nossos inimigos, afirmou ele, são os que ajudam os terroristas e que profanam uma grande religião, cometendo crimes em seu nome. A ação visa preservar a liberdade e deixar que os povos criem seus filhos sem medo. Disse que enquanto as tropas atacam o Afeganistão, o povo vai receber comida, remédios e suprimentos. Bush confirmou que a segurança foi reforçada nos Estados Unidos para prevenir novos atentados. Por fim, acrescentou, a batalha vai ser ganha em muitas frentes, sem perdão e sem falhas, e que a paz e a liberdade vão prevalecer. O primeiro-ministro britânico Tony Blair disse que a Grã-Bretanha colaborou com os ataques de hoje, cedendo instalações militares, aviões e submarinos equipados com mísseis. Tony Blair fez um pronunciamento durante a tarde. Ressaltou que os ataques não são contra cidadãos nem contra o islamismo, mas sim contra o terror. Segundo ele, a coalizão internacional não vai sossegar enquanto seus objetivos não forem totalmente cumpridos. E será criada uma aliança internacional para ajudar os refugiados do Afeganistão. O porta-voz do Talibã declarou que Osama Bin Laden e o mullah Mohammed Omar, líder supremo do país, estão vivos e não foram atingidos pelos bombardeios. A rede de televisão Al Jazeera do Catar exibiu um pronunciamento de Osama Bin Laden. Ele aparece ao lado do seu braço direito, o terrorista egípcio Ayman el-Zawahiri, líder da Jihad Islâmica. A emissora não informou a data específica da gravação, apenas disse que foi feita depois de 11 de setembro. Em sua fala, Bin Laden não assumiu nem negou a autoria dos atentados nos Estados Unidos, mas disse que Deus abençoou um grupo da vanguarda muçulmana para destruir a América, reservando para eles um lugar no paraíso. Que os Estados Unidos agora sentem o sofrimento que há anos impõe aos muçulmanos, apoiando Israel na questão palestina e liderando sanções ao Iraque. Bin Laden disse que a guerra contra o Afeganistão é uma guerra contra o Islã e fez ameaças, jurando por Deus que os Estados Unidos não viverão em paz até que a paz reine na Palestina. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Donald Rumsfeld, disse que os ataques foram feitos depois que se esgotaram todas as negociações diplomáticas. Rumsfeld falou no Pentágono ao lado do chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, General Richard Myers, e seu pronunciamento ocorreu depois dos primeiros bombardeios contra Cabul e Kandahar. O secretário afirmou que os ataques contra Bin Laden e a rede de terrorismo estavam apenas no começo e que os alvos principais eram o sistema de defesa aérea e os núcleos de suporte aos terroristas. Ele comparou o terrorismo a um câncer que deve ser detido pelos governos que fazem parte da ofensiva. O general Richard Myers disse que a operação militar de hoje partiu do mar e da terra. Nos primeiros ataques, foram lançados 50 mísseis de longo alcance e usados 15 bombardeiros e 25 jatos. Entre os jatos estava o B-2, que voou direto da sua base em Missouri, nos Estados Unidos. Este jato carrega mísseis de longo alcance e bombas que podem ser detonadas por satélite. O Talibã fala em vitória na guerra contra os Estados Unidos e seus aliados. Líderes da milícia islâmica dizem que derrubaram um avião inimigo. O embaixador do Talibã no Paquistão, Mullah Abdul Salam, disse que o Afeganistão é vítima da arrogância dos Estados Unidos. Ele considerou o ataque um ato terrorista. O Paquistão é o único país que ainda mantém relações diplomáticas com a milícia islâmica do Talibã. Segundo o embaixador, foi um ataque brutal contra um país disposto a negociar. Falando através da TV do Catar, o vice-ministro da Defesa, Mullah Noor Ali, disse que o regime do Talibã é contra o terrorismo. Segundo ele, um avião usado no bombardeio foi derrubado.
Os Estados Unidos não confirmam a perda de qualquer aeronave. O ministro do Exterior, Mohammad Qassem, também falou pela TV do Catar. Ele disse que a milícia está pronta para reagir pela terra e pelo ar e que vai derrotar os opositores. O ministro declarou não haver feridos nas cidades atingidas pelo bombardeio. O presidente do Iraque, Saddam Hussein, disse que o ataque ao Afeganistão pode desestabilizar o mundo inteiro. Saddam afirmou também que outros países podem ser atacados pelos Estados Unidos. Já o Irã classificou de inaceitável o ataque americano. Hostil tanto a Washington quanto ao Talibã, o governo iraniano havia condenado os atentados dos Estados Unidos, mas queria que a retaliação fosse liderada pela ONU e não pelos norte-americanos. A Líbia, outro tradicional inimigo dos americanos, surpreende, vejam só, ao declarar apoio aos Estados Unidos. O presidente líbio, Muammar Gaddafi, classificou o ataque como legítima defesa e acusou o Talibã de ser um grupo de hipócritas, ateus e depravados. Rússia e China manifestam apoio aos Estados Unidos nos ataques contra Bin Laden e o Afeganistão. O apoio chinês foi cauteloso. Pequim reiterou que é contra o terrorismo e pediu que o bombardeio seja preciso para não causar vítimas entre a população civil. Já a Rússia considera que o Talibã se tornou um centro internacional de terrorismo e extremismo e que os responsáveis por crimes em muitos países precisam ser levados à justiça. O ministro de Relações Exteriores de Israel, Shimon Peres, classificou o ataque americano ao Afeganistão como uma decisão corajosa do presidente Bush. O primeiro-ministro japonês, Junichiro Koizumi, afirmou que o Japão apoia enfaticamente a ação dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha e que ordenou que toda a segurança do país seja intensificada. Além da Grã-Bretanha, outros 4 países vão participar diretamente da operação liderada pelos americanos. São a Austrália, a França, a Alemanha e o Canadá. O primeiro-ministro canadense, Jean Chrétien, confirmou que vai mandar tropas. Ele não especificou que tipo de apoio militar vai fornecer, nem falou em números, mas disse que o Canadá está ombro a ombro com os Estados Unidos na luta contra o terror. Na França, o presidente Jacques Chirac fez um pronunciamento à nação. Ele explicou aos franceses por que decidiu participar da ofensiva. Chirac disse que o terrorismo ameaça a todas as democracias. A França já tinha aberto seu espaço aéreo e oferecido seus navios que estão no Oceano Índico. Mas os Estados Unidos pediram mais participação militar. Chirac disse sim a Bush numa conversa hoje à tarde, pouco antes dos primeiros ataques. O presidente francês encerrou seu pronunciamento dizendo que não se deve nunca ceder à chantagem e ao medo, pois o preço seria a liberdade e a dignidade. O vice-presidente dos Estados Unidos, Dick Cheney, foi levado a um lugar secreto e seguro. A Casa Branca informou que foi uma medida de precaução. Em Nova York, foi decretado alerta máximo para evitar novos ataques terroristas. O prefeito Rudolph Giuliani mandou a polícia revistar todos os carros que se aproximarem da região onde fica o World Trade Center. Em Los Angeles, na Califórnia, foi decretado alerta tático, aumentando o número de policiais nas ruas. Por medida de segurança, a entrega do Emmy, uma premiação tradicional da TV americana, foi adiada. Os voos continuam normais nos Estados Unidos. As medidas de segurança já tinham sido reforçadas depois do dia 11. Hoje, não houve alteração na aviação civil americana, nem nos voos internacionais. Hoje, excepcionalmente, a Rede Record suspendeu sua programação normal de domingo. Portanto, não serão apresentados Cidade Alerta, Tela Máxima e Passando a Limpo. Nós continuamos ao vivo com a cobertura completa do ataque americano e da Grã-Bretanha ao Talibã no Afeganistão. Aqui no Brasil, o presidente Fernando Henrique Cardoso soltou nota em apoio aos Estados Unidos, mas alertou que a população civil do Afeganistão deve ser preservada. Agora à noite, o ministro de Relações Exteriores, Celso Laffer, chegou ao Palácio da Alvorada para uma reunião com o presidente Fernando Henrique. O repórter Antônio Machado acompanhou a movimentação em Brasília. Boa noite, Antônio. Boa noite, Boris. O presidente Fernando Henrique Cardoso passou o dia no Palácio da Alvorada e divulgou a nota a que você se referiu no fim da tarde. O presidente disse que foi informado dos ataques pelo secretário de Estado norte-americano Colin Powell. No início da tarde, não informou se o telefonema foi antes ou depois dos ataques.
De acordo com a nota do presidente, o secretário de Estado americano informou ao presidente que apenas alvos militares estavam sendo atingidos. O presidente manifestou apoio à iniciativa norte-americana, dizendo que a luta contra o terrorismo é de toda a comunidade internacional, mas também manifestou o desejo de que as populações civis sejam preservadas. O presidente trocou telefonemas durante toda a tarde com os ministros da Justiça, José Gregori, da Defesa, Geraldo Quintão, e das Relações Exteriores, Celso Laffer, para analisar a situação. O governo brasileiro já tomou a medida, mandou reforçar a segurança nos aeroportos, principalmente com relação aos voos internacionais. Agora, no início da noite, o ministro das Relações Exteriores, o chanceler Celso Laffer, chegou para uma reunião aqui no Palácio da Alvorada. Essa reunião já dura mais de uma hora. O ministro da Justiça, José Gregori, também chegou agora ao Palácio da Alvorada agora há pouco e declarou que o presidente Fernando Henrique Cardoso ficou chocado com o ataque, porque, embora esperasse que esse ataque militar, confiava numa solução diplomática para a crise. O ministro da Justiça disse confiar também que o Brasil não seria alvo de um atentado terrorista devido à mistura de credos e de raças existente no país. É com você, Boris. Muito obrigado, Machado. Ou seja, a guerra está desencadeada. Evidentemente, vamos repetir, o ministro José Gregori, em entrevista, já afirmou hoje, o Brasil não vai enviar tropas para combater no Afeganistão. Não há esse pedido dos Estados Unidos e o Brasil apoia o ataque, mas não vai enviar tropas. Evidentemente, vai haver vítimas civis. É impossível precisar um ataque com essa milimétrica precisão de acertar exatamente no alvo sem ferir civis. Infelizmente, a guerra tem dessas coisas. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já com a cobertura completa da guerra no Afeganistão. Até já!